Como primeira pergunta, nós gostaríamos que o senhor falasse sobre as suas origens e por que escolheu o curso de Direito e foi para a carreira de promotor de justiça. A minha origem é do interior. Eu sou um homem da roça, né? Na expressão verdadeira da palavra, né? Nasci na pequena cidade de Itarumirim, que tem um significado extraordinário, céu pequeno. Sou de uma família, meu pai ligado à área jurídica, né? Meu pai, evidentemente, não por formação jurídica, mas porque foi escrivão desde os 18 anos de idade. Eu sou o filho, o primogênito, né? E eu diria que eu nasci no fórum, né? Com o meu pai. Ele me levava, meu pai pegava na minha mão, me levava para o cartório, e eu ficava com ele no cartório. Lá as pessoas chegavam e me brincavam com aquela criança, né? E eu, com esse tamanho que eu tenho todo, você imagina quando ainda era criança, o tamanho que eu era bem menor, né? Miudinho e tal, mas muito bonitinho, por sinal. E as crianças, eu brincava no cartório. O fórum era um lugar que eu mais brincava, na verdade. E, a partir daí, lógico que eu peguei gosto pela coisa. Interessante que a vida passou, eu fui estudar fora. Na minha terra, naquela época, não oferecia oportunidades para estudar, porque terminando o primário, não havia mais eu ter continuidade para estudar, porque não tinha mais na minha terra. Então, quem poderia sair, quem podia sair para estudar, né, que tinha uma família que tinha um pouco mais de condições para isso, saímos todos, aquelas pessoas, para estudar fora. E eu fui estudar exatamente na terra do Dr. Cabral Neto Mayumirim, no Colégio Pio XI, internato, né, que era um seminário, na verdade, mas tinha aquela parte separada para aqueles que estavam cursando a época que nós chamávamos de ginásio, né? E lá eu fiz o meu ginásio, em Mayumirim. Vim depois para Belo Horizonte, fiz o 2º grau no Colégio Anchieta, né? No saudoso Colégio Anchieta, ali na Avenida Olegário Maciel, com Tamoios, fiz os 3 anos, e curiosamente, no ano em que eu terminei o científico, como se chamava à época, eu fiz o vestibular aqui em Belo Horizonte para odontologia, por influência de um colega de sala. Eu queria fazer a inscrição para o curso de Direito e, na última hora, mudei. Fiz inscrição para o curso de Odontologia. E mais, eu fui aprovado no vestibular para odontologia. O vestibular, naquela época, se realizava no Mineirão. Eu fiz a prova no Mineirão. E, assim que passou, eu fui para a minha terra. Cheguei lá, meu pai falou comigo: vai ter um vestibular no mês de janeiro. O vestibular aqui foi em dezembro. Vai ter um vestibular em janeiro da Faculdade de Valadares, de Governador Valadares, a Faculdade de Direito Vale do Rio Doce. Eu falei, eu quero fazer o vestibular. Fiz o vestibular, eu fui o 6º colocado no vestibular e troquei, evidentemente, o curso que eu faria aqui na Faculdade Federal de Odontologia pela faculdade particular no interior de Minas Gerais. E lá, em Governador Valadares, então, eu iniciei as minhas atividades jurídicas, né? E, neste momento que eu iniciei a minha atividade como aluno da Faculdade de Direito, também eu iniciava, em janeiro daquele mesmo ano de 1972, eu iniciava também como escrevente do cartório, juntamente com o meu querido pai. Eu fui escrevente por 4 anos, porque no último ano, para que eu pudesse estagiar, eu desliguei do cartório, fui estagiar, né? Ao mesmo tempo em que eu era professor no colégio da minha terra, em 2 colégios, o Colégio Estadual e no Colégio Comercial São Sebastião, né? E dava aula e também, né, aliás, desde o momento que eu entrei para o cartório também e comecei a faculdade,
eu já iniciei também a minha atividade como professor, né, que se estendeu até há 2 anos atrás, quando eu deixei a PUC após 22 anos ministrando aula na PUC. Então, a minha formação jurídica, ela remonta, eu diria, desde o meu nascimento até os dias de hoje. E o Marceli político partidário? Essa foi uma história interessante, né? Porque quando eu deixei o colégio para ir para Tarumirim, exatamente quando eu fiz aqui o vestibular e tudo mais, e depois acabei indo para Valadares, naquele ano tinha eleições municipais. E o meu pai, que havia sido prefeito de Tarumirim, né, ele falou comigo, por que você não candidata a vereador? Eu falei assim, mas eu não tenho nenhuma tendência para política, eu acho que eu não seria um bom político, não. Não, mas tenta, aí tal, essa coisa toda. Eu acabei me inscrevendo. À época, chamava-se Arena, né? E eu, então, me candidatei, muito jovem mesmo. Eu tenho uma revista guardada, chamava Revista dos Municípios. Lá está escrito que eu era o vereador mais novo do Brasil. E fui secretário da Câmara nos 2 primeiros anos, e depois eu fui, então, 2 anos vice-presidente da Câmara. Bem, gostaria que o doutor Marceli falasse sobre o seu concurso para o cargo de promotor, por que a sua opção pelo Ministério Público, e depois de aprovado, havia naquela época uma escola, como nós temos hoje? Gostaríamos que falasse sobre isso. Interessante porque nós somos 109 que foram aprovados naquele concurso, e hoje me parece que nós somos 7 na ativa, né? Mas é interessante. O que acontece? Eu formei em 1976, e em 1977, em fevereiro, abriu-se a inscrição para o concurso, e eu falei com meu pai, vou me inscrever para o concurso. Aí, tudo bem, se inscreve, eu acho que você deve mesmo se inscrever. Fiz o concurso. O nosso concurso teve um número expressivo de candidatos pela primeira vez no Ministério Público. E naquela época, o concurso não tinha aquela primeira fase eliminatória. Ele já iniciava o concurso com a prova escrita, que foi feita lá no Parque Municipal, né? Pela primeira vez fora de um local maior, porque pelo número de candidatos, eram quase 2.000 candidatos, 1.000 e tantos candidatos, uma coisa assim. E ficaram apavorados, porque já estavam com a data marcada e custaram arranjar lá esse local. E me parece que tinha um outro local, que eu não me lembro agora, também onde foi realizado as provas. E como detalhe, o procurador-geral da época era o doutor Pedro Rola. E como havia um filho dele fazendo também o concurso, o doutor João Francisco Rola, quem então presidiu o nosso concurso foi o doutor Alberto Pontes, que à época era o corregedor-geral do Ministério Público. Ele foi quem presidiu o concurso. Mas, como não havia aquela primeira etapa e foi escrita, os examinadores levaram 1 ano e 2 meses para corrigirem essas provas. Porque eles não esperavam o quê? 300 candidatos, 400, era o que era esperado. E o número, aquele expressivo, eles ficaram 1 ano e 1 ano e 2 meses, ou 1 ano e 1 mês, uma coisa que o faz, para corrigir essas provas. Tanto que a prova oral foi realizada em 1978, quando se verificou, foram 200 e poucos aprovados para a prova, ou 300, eu não lembro agora, sinceramente não lembro, e para a prova como é que chamava? Essa teste psicotécnico, né? Naquela época era realizado como se fosse prova mesmo. E eliminava também. E curioso também que, à época, a nomeação era feita independentemente de classificação. E eu confesso aos senhores que a remuneração era muito pequenininha, né? Era baixíssima, e eu falei com meu pai,
como é que eu vou viver com ganhando isso aí? Indo para um lugar. Aí eu falei, mas eu acho que você devia experimentar. Se você não gostar, você sai, pede exoneração e tudo mais. Mas eu fui também, as comarcas que apareciam, foram primeiros abertos 33 comarcas, e, logicamente, como o cargo, os 33 procuradores da época, faziam uma lista tríplice dos candidatos e mandavam para o governador. E quem apresentasse as cartas dos deputados que tinham o mando político da região, né, mando e do lado do governador, evidentemente. Claro, lógico, né? Não adiantava ser o mais votado se não fosse do lado do governador. O mando político governamental. O governamental, exatamente. Aí mandava. Eu entrei em várias listas desses 33, umas 5 ou 6, mas nenhuma delas eu apresentei qualquer carta de político, porque não me interessava apresentar essas cartas. Aí, a seguir, veio uma comarca de Itaiomi, e eu seria o promotor de Itaiomi, mas aí o meu pai não deixou. Não, Itaiomi não. Ali, Itaiomi está a 23 quilômetros de Itarumirim, né, onde uma parte dos Andrades, né, inclusive um grande advogado influente, doutor Célio Vieira Andrade, que Deus o tenha, era também um dos grandes advogados lá, né. Havia um grande deputado, primo do meu pai, né, que era o doutor Atos Vieira de Andrade, um homem, um deputado federal, influente naquela região, porque era de Itaiomi. Então eu falei assim, Itaiomi não é um lugar para você ser promotor, né? Então seja para lá. Acabou que, logo a seguir, abriu-se a comarca de Piranga e de Ferros. Todas duas eu fui bastante... eu não precisei de pedir cartas, porque os deputados se ofereceram ao meu pai para que eu fosse para essas cidades. Ferros, pelo doutor Dênio Moreira, que a sua mulher, dona Glorinha, era prima de minha mãe. E, embora político, meu pai não tinha ligações, mas meu pai não apoiava ele como deputado da minha terra, mas mesmo assim ele se ofereceu para que eu fosse para Ferros. E abriu-se Piranga, cujo deputado era o deputado Ciro de Aguiar Maciel, que é irmão do procurador de justiça, que foi examinador de direito penal ou processo penal? Penal, Sebastião. Direito penal, doutor Sebastião Horta Maciel. Por sinal, que eu considero que eu fiz a melhor prova e recebi a menor nota. Não sei o motivo, mas não era comigo, não. Foram com todos. Ele era muito severo, doutor. Eu tive uma nota, a menor nota minha foi com o doutor Ciro Maciel. Eu tive nota 6 com ele. Tá? E eu considero, fiz a minha melhor prova, foi exatamente a minha pior nota no concurso. Na prova oral. Na escrita eu não me lembro, lembro bem da prova oral. Porque a época era interessante que você fazia a prova, você podia fazer uma opção. Tinha lá na minha terra chama-se cumbuca. É uma cumbuca. A cumbuca, né? Onde havia os títulos que você poderia sortear e falar sobre aquele título, sem perguntas. E o examinador avaliava o que você falou sobre aquele título. A outra forma era eu não quero o sorteio. Eu quero que vocês façam, o seu examinador faça as perguntas. Né? E eu optei com todos, em ser perguntado e não sortear um ponto. Porque o que eu imaginava, puxa, eu vou tirar, naquela época eu não havia preparo para concurso, a não ser aqui em Belo Horizonte que tinha, mas eu morava no interior. O doutor Severino Flores tinha um curso aqui para fazer o concurso de promotor e juiz. A única coisa que eu fiz foi comprar uma apostila dele. Bom, o fato é que eu fui nomeado para Piranga, né? Cidade que eu fiquei por 3 anos, fui extremamente feliz nessa comarca, né? E lá em Piranga, o senhor teve a oportunidade de fazer júri? Puxa. E gostaríamos que falasse sobre os seus júris. Interessante. Olha, eu cheguei em Piranga, à época não tinha o juiz lá. O juiz estava substituindo lá, era de Conselheiro Lafayette, que estava substituindo. E eu cheguei, no outro dia ele foi lá para fazer audiência.
e falou: doutor, eu tenho um problema aqui, está preso, eu tenho que fazer um júri semana que vem. Eu sei que o senhor está chegando e tudo mais. O senhor faz o júri? Eu falei assim: faço, com certeza. Na verdade, quando eu me formei, no período do concurso, eu advoguei 1 ano e pouco. 1 ano, quase 2 anos, eu advoguei, né? Além de continuar, né, como professor, eu advoguei esse pequeno período. E nesse pequeno período, eu fiz um júri, eu fiz talvez uns 15 júris como nesse período, né? E fomos fazer o júri, eu fiz a minha acusação, gastei todo o tempo, era de uma pessoa que tinha posses, né? Os pais tinham posse, era um rapaz novo, né? Que tinha matado um rapaz por causa de namorada, e tinham brigado e acabou matando esse rapaz. E eu fui fazer o júri, eu fui muito veemente. E o mais interessante, que nesse primeiro júri, a minha mulher, Jona, ela falou assim: eu vou lá ver. Ela ficou tão impressionada da minha contundência na acusação, que ela falou: nunca mais vou ver um júri seu. Tá? Porque disseram que eu chegava perto do réu, sem, evidentemente, eu nunca fui de colocar o dedo, não, mas eu chegava muito próximo e falava aquilo que um promotor tem que falar mesmo para o réu, né, com muita contundência mesmo. E veemência, e eu diria até um pouquinho de braveza. Eu acho que eu queria compensar até o meu tamanho, sabe? E o fato é que o advogado começou a ficar preocupado, porque a princípio eles acharam: isso é mole para nós, esse promotorzinho aí nós vamos pôr no bolso fácil, né? Mas eu fui extremamente contundente. E eu considero até hoje, depois de fazer, eu fiz 168 júris, né, como promotor de justiça. Acredito que esse tenha sido o melhor meu, com certeza. Sabe? Tomás, mas de Piranga o senhor foi para onde? Eu fui para Paracatu. E lá é outra história da minha vida como promotor de justiça. Por quê? Eu cheguei em Paracatu e não tinha casa para morar. E a minha mulher estava grávida da minha segunda filha, a Eliana. Estava grávida. E eu cheguei lá e não achava, não tinha mesmo lugar. Porque Paracatu vivia o Eldorado brasileiro, com a soja e com o trigo. E não conseguia casa. Fui eu, minha mulher, a minha pequena Luciana com 3 anos de idade, e a minha mulher grávida, morar num quarto de um hotelzinho que era poucos hotéis que tinha na época lá, porque estava começando a viver um momento, depois, posteriormente, passou a ter outros hotéis. E mesmo que eu quisesse morar num bom hotel, eu não teria condições também, não. Nós ganhávamos muito pouco, né? Não tinha essa condição também. E eu, então, naquela situação, e o juiz, coitado, querendo me ajudar de toda forma, querendo até me levar para a casa dele, eu falei: não, eu vou ficar no hotel, até eu ter uma oportunidade de uma casa. E eu liguei para a procuradoria, falei com o procurador-geral, que já à época me parece que era à época o doutor Valdir Vieira, ainda. Valdir Vieira. Eu falei: doutor Valdir Vieira, eu estou aqui num quarto de hotel nessas condições. E não tem. O que eu faço? Ele falou assim: dá um ultimato. Ou ele te arranja uma casa, ou você vem para Belo Horizonte. Eu te chamo para cá. Na época usava-se muito essa expressão: você vai ser adido aqui em Belo Horizonte. Né? Era isso mesmo. Né? Você vai ser adido aqui em Belo Horizonte. Aí eu reuni lá os advogados, o pessoal do fórum, falei: gente, olha, eu não posso mais viver no hotel. Vocês todos reconhecem que a minha situação é precária naquele hotel, com a minha mulher grávida, com a filha de 2 anos e pouco, e eu não tenho mais condições de ficar lá, nesse hotel. E acabei de falar com o procurador-geral, e ele disse que se a semana que vem eu estou autorizado a ir para Belo Horizonte. E imediatamente um advogado lá, esse advogado levantou: olha, eu tenho a casa do meu pai que está fechada, reformada, totalmente reformada, em que nenhum dos filhos, eram famílias abastadas. Nós não emprestamos, não alugamos, nunca fizemos nada, tal. Mas
Eu conversei agora com a INA e chegamos à conclusão que nós vamos ceder essa casa para você morar. Eu falei, em que circunstâncias? Eu vou pagar aluguel, porque o senhor é advogado, tem que ter uma coisa. Eu disse, não, se for pagar aluguel, não vou lhe conceder a casa. Isso é a título precário, até que se arranje uma casa para o senhor morar. Eu falei, perfeitamente. Eu vou ligar para o procurador-geral, saber dele se, até pela minha própria inexperiência, se eu posso fazer isso. Morar numa casa de um advogado em que ele não quer cobrar aluguel. Se eu posso fazer isso. Liguei, ele falou, aceita. Aceita morar lá, não tem problema. Fui para Paracatu, não tinha promotor em Unai. São 100 quilômetros de Paracatu até Unai. Aí o juiz de direito de Paracatu fez um concurso para o juiz de direito do Distrito Federal, em Brasília, passou, era o sonho dele, e foi para lá. Paracatu ficou sem juiz quando eu cheguei lá. O juiz fiquei com juiz lá 3 meses ou 4. E quando eu fui para Paracatu, com 11 meses, eu tinha 2 opções para sair de Paracatu. Ipatinga e Teófilo Otoni. Todas 2 por antiguidade. Eu falei assim, eu vou optar por Teófilo Otoni. Ipatinga ficava muito mais próximo da minha terra, Tarumirim. Mas eu vou optar por Teófilo Otoni. Optei. E, olha, como promotor de justiça, foi um período dos mais ricos para a minha história do Ministério Público. Mas aconteceu um problema mais sério do que eu imaginava em Teófilo Otoni com a minha filha. Ela agravou terrivelmente o problema dela e não ficava 1 mês sem que ela ficasse 10 dias no hospital, internada. Isso ela com 5, 6 meses, com 6, 7 meses de idade, ou 8 meses, por aí assim. Então, e por sorte, o edital para Caratinga abriu e, na época, abria-se o edital para as 2 coisas, né? Tanto como para remoção, quanto para promoção. O edital era um só. Caratinga, a minha vida lá se resume praticamente no crime em Caratinga. Embora nós trabalhávamos no crime e no civil. Né? No crime e no civil, eram as duas coisas. Mas eu fazia uma média de 10 a 15 juros por mês em Caratinga. Houve uma abertura de edital para Belo Horizonte, eu vim para Belo Horizonte por merecimento. E foi para ficar em que área aqui? Aí eu cheguei aqui na qualidade de substituto, né? Como todo mundo, quase a maioria chegava aqui como substituto. E acabou que eu fui designado para a 4ª Vara de Família e de lá nunca mais saí, a não ser quando entrou o doutor Tibúrcio. Aliás, aí eu fui 4 meses assessor na corregedoria com o doutor Afrânio Proença. O doutor Afrânio Proença me tirou da 4ª Vara de Família e me levou para ser assessor dele. Eu fiquei 4 meses, mais ou menos, ou 5 meses com o doutor Afrânio Proença. Entrou o doutor Tibúrcio e falou assim, não, e me chamou para ser o assessor do Procurador-Geral. Eu fui, então, ser assessor do Procurador-Geral. Né? Então, eu trabalhei 3 anos, mais ou menos, na Vara de Família, uns 4 aqui em Belo Horizonte, uns 4 meses ou 5 como assessor da Corregedoria, 1 ano e alguma coisa como assessor e fui promovido em setembro de 90 a Procurador de Justiça. Tomás, o senhor acompanhou aí, então, a construção do Ministério Público, né? O senhor pegou uma época aí que o Ministério Público não tinha tanta autonomia, a época da Lei Complementar Federal número 40, de 81, depois a Lei da Ação Civil Pública e a Constituição Federal. Eu entrei sob a égide da Lei 40. O que o senhor pode nos falar dessa evolução do Ministério Público? Isso foi extraordinário mesmo. Quando eu entrei para o Ministério Público, quando eu fui tomar posse, a ligação nossa era com a Secretaria de Interior e Justiça. Tudo se passava por lá, nomeação, se nomeava, o seu ato ia para lá. Toda a nossa vida estava lá, essas coisas todas. Aí eu fui lá na secretaria, lá no almoxerifado.
Eles me deram um montinho de papel assim, um lápis, uma borracha, uma canetinha esferográfica e tal, e tudo bobajada, né? Aí o titular lá do almoxerifado, Era na época do Hélio Linhares? acho que era, ele falou assim, rapaz, eu gostei de você. Você é um promotor que está entrando agora, eu gostei de você, um menino novo, não sei o que lá mais, gostei de você. Vou te dar uma coisa que eu não dou para ninguém, diferente. Eu falei assim, nossa, vou ganhar tem uma máquina aqui hoje, com certeza. Né? Sabe o que aconteceu? Ele veio com um grampeador e me entregou, eu só não dou para ninguém, mas para você, vou te dar um grampeador. E eu falei, obrigado, que tal, coisa boa, né? Então, mas eu já estava dentro do meu carrinho, lá, o chevetinho, já estava lá a minha máquina, tudo lá para me levar, porque gente que levava a máquina, levava tudo para os nossos gabinetes, né? E lá, esse montinho de papel que você ganhava, no instantinho acabava, você tinha que comprar, para você continuar trabalhando, né? E olha que a gente ganhava pouquíssimo, né? Então, Adilson, o Ministério, aí isso continuou ainda em Ipiranga, em Paracatu, inclusive aconteceu, me parece que quando eu estava em Paracatu, aconteceu a primeira greve no Ministério Público, um ensaio propriamente de greve, né? Quando eu estava em Paracatu em 81, 82, me parece, foi um ensaio de uma greve que aconteceu lá em Paracatu, me parece, não sei bem, parece que tinha dado uns benefícios muito grandes para o juiz e tal, e o Ministério Público ficou de fora. Foi na época do chamado repicão. Isso, né? O em repicão. que deu-se ao Poder Judiciário um sistema de gratificações sobre gratificações, e ao Ministério Público não se deu nada. Exatamente. Aí, bom, passou o tempo, quando foi, aí veio a Lei 8.222. Essa Lei de 8.222 foi histórica para o Ministério Público. Como foi a Lei 40, mas a Lei 40 ainda era muito tímida. Né? Já a 8.222, ela foi a mais abrangente, né? Ela escrevia efetivamente uma situação que o Ministério Público tinha mais poderes para trabalhar nas suas funções. E, a partir daí, o membro do Ministério Público começou nós, todos, né? Começou assim, bom, nós temos mais instrumentos para lutar para que a nossa instituição cresça a partir de agora. E foi realmente a partir daí que o Ministério começou a lutar, e tanto que culminou com uma nova greve. Aí foi uma greve mesmo, eu já estava em Belo Horizonte, né, em que era procurador-geral o doutor Tibúrcio. Né, foi quando nós tivemos aprovado uma lei, né, o governador Nilton Cardoso, aprovado uma lei na Assembleia Legislativa, né, em que os nossos quinquênios dos membros do Ministério Público passaram de 5% para 20% cada quinquênio. Só que o Nilton Cardoso vetou. E numa tarde e noite histórica, né, a quem nós devemos muito, doutor Calíquio, a mãe devemos muito, que foi o nosso grande defensor na Assembleia, na tarde e noite histórica, porque essa reunião da Assembleia terminou lá para meia-noite, né, cara, por aí você sabe disso, 11 horas, meia-noite, nós derrubamos o veto do governador. E depois veio a Constituição de 1988, que o Ministério Público consagrou-se definitivamente como a maior instituição desse país, em que o respeito à sociedade e a sociedade em relação ao Ministério Público transformou-se de forma extraordinária. O Ministério Público se transformou. E veio, evidentemente, a lei que hoje ainda está em vigor, né? Nós gostaríamos agora, de um polo a outro, de saber como foi a sua participação na comissão que elaborou o anteprojeto de lei para regulamentar a atuação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Foi interessante isso, doutor Cabral, porque o Ministério Público, quando assumiu, assim, de forma definitiva, o Tribunal de Contas, e para lá, inclusive, foram designados procuradores de justiça, né, nós, na verdade, não tínhamos nada
que regulamentava a atuação do promotor de justiça. Nada, nada. Foi fantástico aquilo. Fantástico. Foi uma resolução extraordinária, né? E fruto de algumas reuniões, de debates, né? O que eu digo é que é o seguinte, é que nós, quando éramos incumbidos de uma tarefa, a gente ia ao fim dela verdadeiramente. Nós tínhamos aquilo como uma profissão a nossa profissão era levada como a coisa mais séria do mundo. E nós íamos até o fim, não ficava pela metade, não. Hoje todo mundo fala assim, vamos fazer uma comissão, acabou, não vai sair nada, não é? Verdade. Todo mundo fala isso. Mas não, nós íamos a fundo, buscávamos, e nós não tínhamos referência. Nós não tínhamos referência, porque foi o primeiro Estado que regulamentou isso. Porque, às vezes, quando acontece um fato que já tem 1, 2, 3 estados que já tem aquilo, fica fácil, você vai lá e pega e se adapta à realidade do Estado, do que você está trabalhando. Nós não tínhamos essa referência. Nós criamos a referência para o Brasil. Doutor Marceli, antes de entrarmos no aspecto da corregedoria, gostaríamos de relembrar que o senhor teve uma experiência na Associação Mineira do Ministério Público. Mas o que o senhor nos fala nos períodos de 91 a 95? O que o senhor nos fala daqueles tempos? Cara, esse foi o período em que o Ministério Público começou a ganhar áreas mais evoluídas. Por exemplo, a Lei 8.122 de 92, né? E foi um período de efervescência do Ministério Público, né? E eu fui, na gestão do Dr. Nedens e posteriormente do Dr. Vartuli, eu fui conselheiro, e não só conselheiro, como também nas 2 gestões presidente do Conselho Deliberativo, né? E naquela época, o Ministério Público ainda vivia muito de pires na mão, né? E para vocês terem uma ideia, o doutor Tibusco foi nomeado pelo governador Nilton Cardoso, em razão de uma série de fatos. O Nilton Cardoso não recebia o procurador-geral no gabinete dele. Aí, quando o Ministério Público precisava de alguma coisa, na verdade, a associação é que intermediava os atos do procurador-geral em relação ao governo, era a associação. A associação tinha uma força extraordinária, grande demais. Era o canal de comunicação com o governo era a Associação Mineira do Ministério Público. Bom, doutor Marceli, agora nós chegamos na etapa do senhor nos falar alguma coisa sobre seus mandatos na Corregedoria Geral. Primeiro mandato. A eleição, o primeiro mandato foi final do ano de 1997, né? Dezembro de 97. E a corregedora geral era a doutora Ruth, que pleiteava a sua recondução ao cargo. E devo dizer que foi uma extraordinária corregedora. Muito boa. Excelente corregedora. Deixou um legado para a corregedoria fantástico. Assim como foi o doutor Cabral. E como foi tantos outros, né? Eu não tinha nunca a pretensão de ser corregedor. Nenhuma. E a época tinha o Ministério Público estava muito dividido, viu? Muito dividido, né? Foi formado um grupo, né, de promotores, e olha que promotores de expressão, procuradores de justiça de expressão, que eles denominaram-se independentes, né? E houve uma grande visão. Eu confesso aos senhores que eu não tinha nenhuma preferência por qualquer grupo político. Eu não me envolvia em política. Embora eu tenha
posteriormente, nessa época eu até participava lá, foi uma época que eu também participei lá na associação como conselheiro, mas eu não me envolvia politicamente, de forma alguma, nunca, não me envolvia mesmo, né? E eu então falei, bom, vamos lá, me inscrevi, né? E a eleição, como era até hoje, ela é feita pelo Colégio de Procuradores. À época, nós tínhamos, eu acho que 92 procuradores, ou 90 procuradores, não me lembro bem, mas compareceu para votar 88 procuradores de justiça que compareceram para votar. E foi muito emocionante a apuração, porque foi voto a voto. E aí, doutor Márcio, o senhor foi, primeira vez, montar a equipe, né? Quais os critérios que o senhor utilizou? Eu procurei aliar a sabedoria, a competência e a amizade com os meus colegas para nomear os meus assessores, entre eles o doutor Adilson. Eu fiz, sinceramente, uma equipe inigualável. Excelente. Mas eu tive uma equipe sensacional, tanto de subcorregedores quanto de assessores, né? Do Adilson, depois a gente chegou o Luciano. No início foi eu, foi, Luciano, foi Manuel, Adilson, Valéria e Sarabando. Sarabando, Luciano, Manel Divino e Valéria, né? Aí foi interessante. Aí muitos fatos. Esse primeiro mandato nosso foi bem tranquilo, né, doutor Adilson? Foi, muito. Foi tranquilo. A corregedoria funcionava lá no 10º andar do edifício sede, né? Nós tínhamos na verdade, embora todo o trabalho da doutora Ruth, o número de funcionários da corregedoria era muito pequeno da relação às necessidades da corregedoria. Então, uma das primeiras coisas que nós conseguimos com o doutor Epaminondas foi aumentar o número de funcionários. Mas nesse primeiro mandato, sim, nós não tivemos grandes problemas no primeiro mandato. Então, no primeiro eu não me lembro de graves problemas. Então, nós nos cuidamos muito da parte administrativa da corregedoria. Eu gostaria de aproveitar essa expressão, o aspecto administrativo. Gostaria de saber um detalhe com relação à informatização. Sim. Esse foi o maior trabalho que nós iniciamos no primeiro mandato. Através do doutor Manel Divino, principalmente. Porque ele, a questão da informatização, ela ainda era um pouco incipiente. Não era uma coisa como é hoje, que chegou, a gente poderia até usar a palavra banalizar, né? Banalizou, né? Informática hoje é uma coisa que banalizou, né? A informática ainda era, para você ter uma ideia, eu quando cheguei à corregedoria, eu nunca tinha trabalhado num computador. Nunca. Embora já existiam muitos colegas que tinham o seu computadorzinho, aquele mais antigo, né? 386, 486, porque ele era muito caro também. Ele era caro, né? E aí nós conseguimos levar esses computadores para a corregedoria. O doutor Manel Divino me ensinou a trabalhar com o computador. E foi na corregedoria que eu aprendi a trabalhar com o computador. E aí o doutor Manel falou assim, Márcio, nós temos que ter agora uma informatização aqui dentro, que liga todos os assessores com você aqui dentro. Quer dizer, primeiramente, internamente, né? E foi assim e tal, e partindo ali, junto com funcionários da informática, e nós criamos, então, nesse primeiro ano, o primeiro programa de informatização da corregedoria, que chamava-se Criativo. O que isso era? O doutor Adilson conseguia acessar o outro assessor, eu acessava eu, tal. Lá dentro, internamente. Fichas funcionais entre também. Os funcionários, com esse criativo. Nós começamos a passar os dados dos promotores, dos aposentados, de todo mundo, para o computador, né? Informatizar as fichas funcionais. É evidente que ainda não havia acesso externo. E nós concluímos isso, né? Até no segundo mandato,
tudo. Concluímos toda essa questão. Enfim, nós chegamos a ponto de dizer, se chegar, doutor Cabral, eu quero a ficha, o doutor Cabral, mas eu quero a ficha eu quero saber que eu preciso de falar sobre fulano de tal, o que você tem dele aí? Está aqui, no computador. Tum. Entregar para ele. Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para entrar num outro aspecto. Quando eu recebi a corregedoria, as fichas funcionais eram secretas. Ninguém podia vê-las, nem mesmo o próprio promotor de justiça, autorizado pelo procurador-geral. Quando então, eu me recordo que quando eu entrei, eu baixei um ato dizendo que a ficha era do promotor sob a responsabilidade da corregedoria. Então, eu gostaria de saber o seguinte, na sua gestão, continuou o mesmo sistema? Continua, doutor Cabral. Nós continuamos preservando o sigilo das informações contidas nas fichas. Só que com a Constituição de 1988, Cabral, a Constituição dizia, já naquela época, a Constituição dizia que dava uma abertura maior para as situações funcionais das pessoas. Mas nós respeitávamos e guardávamos como totalmente sigilosas, né? E quando, por exemplo, se você precisava de alguma informação de um outro promotor, nós só dávamos aquelas que seriam possíveis para você, por exemplo, falar sobre a vida de um procurador, de um promotor. Aquelas informações nós prestávamos, aquelas que poderiam. Se tinha, por exemplo, alguma coisa que de falta funcional, tinha aquela questão de que dava-se nota dos pareceres dos promotores como é que era? Inspeção permanente, né? Da inspeção permanente, e os promotores faziam naquela época. Mas o promotor poderia ver a sua própria ficha? Eu, desde que eu entrei no Ministério Público, na Corregedoria, eu falei, promotor, gente, tem o direito de ver a ficha dele. Porque se tiver alguma coisa errada, ele tem o direito de tentar corrigir. Ou de acrescentar alguma coisa. Né? Esse era o meu espírito que eu tive de democrático, e que eu acho que eu aprendi muito com o meu pai, isso, né? Eu falei, isso é um direito. Eu falava coisa, um direito. O promotor, ele não podia levar a ficha dele. Né? Mas ele poderia ver a ficha dele lá dentro da Corregedoria. Ver e pedir e solicitar até mudanças, se fosse o caso. E nós tínhamos depois apareceu um promotor, um procurador, que tinha uma mania, não vou citar o nome dele, de dar notas baixas nas correções permanentes para todo mundo. Ele não sabia o que fazia. E eu era obrigado a anotar aquilo. Eu cheguei a um ponto, eu chamei todos os assessores e falei, gente, isso aqui eu não vou mais anotar dessa forma. Eu quero a explicação do procurador, por que ele está colocando aqui que o parecer é ruim, que o português é ruim. Porque ele simplesmente mandava aquela ficha e eu falei, não vou anotar dessa forma mais. Aí eu passei, eu mandei um ofício para o procurador, eu acho que para todos, né, dizendo que quando se tratar de nota depreciativa, que elas viessem acompanhadas do parecer, de cópia do parecer. Ele parou e brigou com isso, inclusive levou lá fez um ofício para a Câmara de Procuradores, reclamando do procurador, porque o procurador não estava respeitando o direito dele de preencher as fichas funcionais nas correções permanentes do jeito que ele queria. Aí eu fui à Câmara e expliquei. O que eu faço é dar a oportunidade, quando a nota que está dando ao promotor ela é depreciativa para a sua ficha funcional, a oportunidade do corregedor conhecer o porquê. E, se for o caso, dar a oportunidade do promotor também, até, se for o caso, responder por um expediente. Foi o Cabral, não foi um ato de coragem, não, mas foi um ato de muita democracia de minha parte. Márcio, sobre o primeiro mandato, a minha última pergunta, depois passo para o doutor Cabral, se o doutor Cabral tiver outras, foi a questão da determinação do senhor da implementação de correições, isso, né, foi fundamental. Olha, isso foi ordinárias. Foi no primeiro ano, aliás, quando eu cheguei na Corregedoria. Até então, doutor Cabral, até em muitos momentos, eu acredito que o senhor, como corregedor,
tenha enfrentado isso, dificuldades financeiras da Procuradoria-Geral de Justiça, que o impossibilitava de fazer correções em número que você gostaria de fazer. Não é verdade? É verdade. Não é? E, quando eu entrei, a nossa lei já dizia que a Corregedoria teria que fazer 1/3 das correições. Por ano. Eu falei com ele, chamei meus assessores, chamei o subcorredor e falei com eles, vocês vão fazer 1/3 de correção. Vocês vão rodar esse Estado. De norte a sul, de leste a oeste, vocês vão rodar estados. Eu vou cumprir com o que a lei determina. Fui até o Procurador-Geral, chamei o doutor Paminondas. Aqui até então, os carros que se via a Corregedoria eram um mulambo de carro. Falei, doutor Paminondas, eu vou cumprir a lei. Eu vou fazer as correições conforme a lei manda. 1/3 das comarcas, dos promotores. Eu vou fazer. Eu quero do senhor 2 coisas. Primeiro, o deslocamento do subcorregedor e do assessor requer diárias. Eles vão sair de casa, vão viajar por estradas ruins, vão alimentar, vão pagar hotel, né? E a diária é um direito, né? Segundo, quero carros um pouquinho melhores para que eles possam rodar. E mais do que isso, doutor Cabral, eu, como corregedor, em todas as correções que tinha uma cidade, polo, eu ia nelas. Aí mais, eu falei doutor Paminondas, a corregedoria não tem carro. Quando o corregedor precisa de um carro, o que tiver aí é o que serve para o corregedor. Está errado. O corregedor precisa de ter um carro próprio. Esse carro é da corregedoria, fica à disposição da corregedoria. E é um carro para servir ao corregedor e aquelas que precisarem, o subcorregedor quando precisar, alguma coisa. Mas especialmente para o corregedor. Ele falou assim, você está certo. E no mês seguinte, ele foi lá na corregedoria me entregar o carro para a corregedoria. Esse carro, ele falou assim, esse carro está, já está lá, terminado lá, não sei aonde, tal, que esse carro só sai de dentro da procuradoria por ordens do corregedor. Né? Então, eu acho que foi a questão da correção, a implementação de um veículo, de funcionários, a implantação, iniciando a informatização, foram os grandes temas que foram debatidos e concretizados na corregedoria. Gostaria que o senhor falasse, doutor Márcio, falasse também sobre a presença da corregedoria durante seus mandatos. Talvez tenha ocorrido mais na segunda etapa, da corregedoria no Centro de Aperfeiçoamento Funcional e nos encontros regionais. Ah, pois é. Eu ia em todos, Carlos. Em todos, doutor Carlos. E lá, quando aconteceu nesses encontros, eu exigia que tivesse um momento destinado ao corregedor, que até então não tinha isso. Não tinha. Eu falei, não, eu quero, a partir de agora, eu vou, se tiver um momento destinado única e exclusivamente para o corregedor com os promotores de justiça, onde vai se realizar o encontro. E assim foi feito. Né? E foi a partir daí também que nós exigimos e colocamos a presença do corregedor nos cursos destinados a preparatórios aos promotores de justiça. Nós tínhamos um dia, começou acho que com meio-dia e tal, assim. Depois ficou um dia, hoje se for preciso até mais vezes colocado para a corregedoria. Foi outra situação que nós colocamos, junto com o centro. E o centro, né, tudo que ele tinha, ele enviava para a corregedoria. A corregedoria passou, então, a fazer o seguinte: aqueles que compareciam aos encontros recebia dentro da corregedoria era consignado na ficha dele o comparecimento dele naquele encontro, e para efeito de merecimento aquilo era computado como um fato a mais para o merecimento do promotor de justiça. Ô Márcio, vamos começar então a falar do segundo mandato. Tá. Eu acho que o segundo mandato o senhor pleiteou a recondução.
junto com o doutor Renato Jacó, que foi seu adversário. O que o senhor pode nos contar aí dessa eleição? Democrática. Né? O doutor Renato Jacó, desembargador, sim, ele fez uma coisa que até então acho que nenhum candidato tinha feito. Né? Ele fez um folder, coisa de político mesmo, coisa bonita, sabe? Fez um folder com programa, com não sei o que lá mais, com uma série de coisas. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro nem capacidade de fazer esse negócio. Porque ele ainda era o chamado grupo que ainda existia na Procuradoria. E, lamentavelmente, ou não sei, qualquer coisa, na verdade, em parte eu fiquei até taxado um pouquinho, como assim, mais ligado a um grupo lá, mas eu confesso que nunca me entendi como de um determinado grupo. Nunca. Eu falei assim, mas eu segui a mesma linha mesmo. Não enviei um ofício sequer para qualquer procurador de justiça pleiteando o voto para a minha reeleição. Do mesmo jeitinho que eu fiz, do mesmo jeito que eu fiz na primeira eleição. Eu procurei, foi de procurador a procurador, né, em todos os seus gabinetes, né, conversava, dizia o porquê que eu queria, e tal, porquê da minha vamos dizer, insistência em continuar na corregedoria, os meus planos que eu tinha para o futuro, sim, sem escrever nada, dizendo. E veio a eleição, e ela foi até mais tranquila do que eu imaginava, muito mais tranquila. Eu não lembro o percentual de votos, mas eu acho que eu tive 60 e tantos votos e o Renato Jacó 20 e tantos votos. Ô, Márcio, e aí nesse segundo mandato o senhor começou uma atuação na área ambiental que, interessante, não tem registro aqui no Diário Oficial. O doutor Márcio vai explicar por quê. O que aconteceu? Um belo dia, numa correição que nós fomos fazer na comarca de Passos, estava lá o pessoal fazendo, Passos como centro ali das outras comarcas e tal, e eu fui a Passos. E lá, eu ia ter uma solenidade qualquer, em que eu vi, em que estavam presentes vários militares da chamada Polícia Florestal. Eu falei, engraçado, é aqui que está a possibilidade maior do Ministério Público fazer alguma coisa, unir-se à Polícia Florestal. Reunimos com a Polícia Florestal, com a sociedade, aquelas pessoas que também tinham interesse e tudo mais, e nós acabamos por criar a chamada ARPA, lá em Passos. Associação de Recuperação e Proteção Ambiental. E Proteção Ambiental. ARPA, em Passos, a primeira. E fizemos um estatuto inicial, e essas coisas todas, e no dia criamos, doutor Cabral, o engajamento dos promotores de justiça daquela região. Foram convocados por mim para a reunião, sem receber diária, sem nada. E durante um período todo, em todas as reuniões que nós fazíamos, eles iam nas reuniões sem diária, sem nada. E a partir daí, nós criamos a ARPA em Passos, Bom Despacho, Divinópolis, Formiga, onde mais é disso? Em torno ali da represa de Furnas, né? E a represa de Furnas, todinha em torno da represa de Furnas, tudo. E começamos, aí começou os promotores, isso constava do nosso primeiro estatuto, conversar com os juízes, que naquelas... foi quando chegou também, já tinha o juizado especial, né, e tinha aquelas transações penais, que elas poderiam envolver pagamento de dinheiro a alguma instituição. E os juízes apoiaram e passaram a destinar
aquelas penas, aquelas multas que eram aqueles que era da, como é que chama? Da transação Da penal transação acordada, penal, né? destinava-se para as harpas. Nós começamos a comprar barcos para a Polícia Florestal. Compramos carros para a Polícia Florestal. Compramos eu não sei como é que chama esse telefone, via satélite para a Polícia Florestal, que lá da floresta, do meio da floresta, no rio, ela conseguia manter contato com uma central, via satélite. Coisa cara na época, cara. E a Polícia Florestal dessa região foi a primeira no Brasil a ter isso, através dessas harpas. E sempre era presidente da ARPA um membro da sociedade, não era nem um promotor, nem um militar. Era alguém da sociedade, não éramos nós. A ARPA era constituída basicamente de pessoas componentes da sociedade. Nós éramos as pessoas que se... aglutinadoras e que amparavam as ARPAs. Nós conseguimos reunir todos os prefeitos do entorno de Furnas e todos aqueles homens ribeirinhos, aquelas pessoas humildes, ribeirinhas, que viviam da pequena pesca, ou de um pequeno plantio quase que artesanal, né, para sobrevivência mesmo, né, da sua família, mas que tudo era jogado para o rio, os dejetos todos eram jogados para o lago, né? Então, tivemos a ideia de criar as fossas sépticas. Cabral, foi o dia que nós conseguimos com os prefeitos, todos eles, nós vamos colaborar e vamos, em cada município, vai concretizar. Naquela época, cada fossa ficava em aproximadamente 300 a 350 reais. Pois nós conseguimos, Cabral, que nenhum ribeirinho daquele que ficava lá, às margens de Furnas, não tivesse uma fossa séptica. Doutor Márcio, o senhor também enfrentou os primeiros atos normativos aí que trabalharam a questão da racionalização da atuação do Ministério Público no processo civil. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Historicamente, né, eu fui sempre contra. Eu participei da luta do Ministério Público para galgar a posição de destaque que o Ministério Público alcançou naquela época. De ser o defensor, de tirar aquela pecha de promotor de penal, né, para o promotor de justiça que está para servir a sociedade como a última esperança de uma pessoa, ou de um povo, ou de uma comunidade. E na área, nessa área do cível, eu fui um que trabalhei logo depois que eu passei esse 1 ano no Tribunal de Alçada como procurador do crime. Eu vim para a Procuradoria trabalhar no cível e 90% do meu trabalho era da Fazenda Pública, era administrativo, né? E eu percebia, doutor Cabral, o tanto que nós consertávamos situações em que o Estado estava tendo enormes prejuízos, porque nós recebíamos processos com aquele chamado reexame necessário, que não tinha recurso, sabe? E muitas das vezes o promotor nem era intimado. Eu me lembro, para citar um entre muitos casos, de um certo momento, que eu estava falando num processo de uma desapropriação, envolvia a Copasa, e eu me debati com aquilo, olhei, e falei, nossa, que valor horrível isso aqui, e o juiz concedeu. Eu falei, nossa, isso tem que é um absurdo, como é que pode ler isso aí? Eu me desloquei, fui até as chamadas aqui em Belo Horizonte,
nas administrações fazendárias. Fui numa delas aí. Eu falei assim, esse lugar aqui, esse lugar X, qual é o valor que vocês têm lá de terra? É tanto. Eu falei, nossa senhora. Vamos dizer assim, o valor que estava lá era 3.000 vezes mais o valor que poderia valer dessas apropriações. Então, triado. E eu, então, pedi a eles, falei assim, vocês não têm isso assim? Temos. Nós temos aqui todos os locais com os respectivos valores que nós colocamos na hora de venda, que são, às vezes, muito parecidos com valores reais, outras vezes um pouquinho inferior, ou outras vezes até um pouquinho superior. Mas, na média, era o real. Vocês podem me fornecer isso? Podemos, isso é público. Então me dá. Eu juntei com o meu recurso, no meu parecer, Cabral, aquilo, para o tribunal. E pedi ao tribunal que de ofício declarasse, por se tratar de coisa pública, a nulidade daquele processo, a partir da perícia que foi realizada. E assim foi acontecer no Tribunal de Justiça. Então, e outros, eu contei esse fato, mas quando veio, porque quando se falava na saída do promotor de justiça da área civil, a primeira coisa que foi falado foi da área da fazenda pública. Qual era o argumento? Que lá já tinha os procuradores do Estado para isso. Só que o Ministério Público fazia um papel diferente, era de fiscal da lei, e estava lá no artigo 82 do Código de Processo Civil, e estava no Código Tributário. E no CPC, né? E no CPC, principalmente no CPC, no artigo 82. Eu falei, meu Deus, isso não pode... E o movimento cresceu. Eu tenho a impressão, não sei se é verdadeiro, esse movimento ele iniciou-se no estado de São Paulo. E aqui ganhou adeptos. Mas começou com o doutor Euler, ele teve um avisozinho lá. Número 1. Número 1, né? E na gestão do doutor Nedens, ele mandou uma resolução para a Câmara, para o Conselho, retirando essas funções do promotor de justiça. Eu tenho escrito o meu voto, o único voto contra. Fui vencido. Infelizmente, veio aquela malzinada, desgraçada carta de Pojuca, posteriormente. O doutor Manuel Divino, inclusive, ficou vencido. Vencido também no Colégio de Procuradores. Vencido, né? E hoje, doutor Carlos, lamentavelmente, o Ministério Público fala muito pouco na área civil. Ô, Márcio, no segundo mandato, o senhor enfrentou uma crise institucional envolvendo o então Procurador-Geral Márcio Decade de Moura, numa primeira fase interna, envolvendo uma briga pelo poder por cargos, né, internamente. No segundo momento, ela refletiu na sociedade pelo suposto envolvimento de membros da administração superior com máquinas caça-níqueis. O senhor gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Eu vou falar um pouco daquilo que eu posso falar, né? Eu posso garantir que foi, com certeza, o momento mais difícil da minha vida. Seja como homem, seja como procurador de justiça e especialmente como corregedor na época. Porque chegou um momento que o Ministério Público ficou sem rumo. Para vocês terem uma ideia, nesse período, estava sendo realizado um concurso. E, no dia da prova, quem era o secretário do concurso, me parece que era o João Batista, me parece. João Batista chegou com as caixas das provas no meu gabinete e falou assim, o que eu faço com essas aqui? Eu não tenho para onde entregar, não tem, o procurador-geral não está aí, já estava aquela turbulência. Eu falei assim, eu assumo isso. Eu assumi, levei as caixas para o local onde se realizei as provas,
Fiquei o tempo todo lá com essas provas. Mandei chamar o subcorregedor, o subprocurador, o procurador-geral adjunto. Falei assim, você tem que ficar aqui, ainda que você não faça nada, mas você tem que ficar aqui. Né? Aí, quando chegou no final da tarde, ele apareceu lá, né, pelo menos para convalidar aquilo, porque eu não tinha competência para isso, mas eu assumi aquilo e e fui até o fim, de forma sem ocorrer nenhum fato no concurso. Nada, nada, nada. Eu digo para vocês que a corregedoria, ela foi fundamental para que o Ministério Público de Minas Gerais não perdesse seu rumo de forma total e talvez até hoje estivesse sentindo essa situação. A ponto de nós assumimos tudo. Eu assumi, inclusive, aqueles que fizeram aquelas atrapalhadas todas. Fui junto com o promotor de justiça, um promotor, o doutor Márcio Gomes, que à época estava, já era o coordenador do criminal. Junto com ele, eu assinei um pedido de prisão de 2 membros, de 2 pessoas, uma delas estava aqui dentro, que era, me parece, genro do procurador-geral, e um outro, que eu não me lembro mais agora, porque por sinal chamar a Márcia também, né, que estava envolvido com essa questão da loteria mineira, né? E nós pedimos a prisão dele, foi concedida essa prisão, mas evidentemente que eles evadiram, né, para não serem presos. Enfim. E isso, doutor Márcio, acho que foi a resposta que a sociedade esperava. Olha, e foi tudo. Que não havia... E a partir daí, infelizmente, doutor Cabral, e eu consegui me desvencilhar, através de notas que eu pedia, que o pessoal ainda muito incipiente também, né, essa questão da comunicação aqui, eles vinham para fazer entrevistas comigo, todos os meios de comunicação, e eu, doutor Cabral, em momento algum, dei uma entrevista sequer. Nunca. E aqui vivia entupido de repórter, não só de Minas, mas como de outros estados. E eu, em momento algum, para que não pudesse o Ministério Público ser desgastado ainda mais perante a sociedade, em momento algum, eu falei, eu só dava conhecimento através de notas. Foi feita prisão disso. O Ministério Público está assim. O Ministério Público funcionou naquele período, doutor Gabriel. E eu digo, com toda sinceridade, a corregedoria como um todo, não foi o corregedor não, como um todo, corregedor, subcorregedores, assessores, funcionários e outras pessoas, seguramos o Ministério Público naquele momento. Se não fosse a corregedoria, eu digo com muita sinceridade, o Ministério Público hoje não seria este Ministério Público que nós vemos. Nós, vou dizer o senhor, não, mas nós sofremos um pedido de destituição, de impeachment da sua função. Além do crescimento institucional que teve a corregedoria, e como havia o pedido do procurador-geral de então, a sua aposentadoria para não ser destituído do cargo de outra forma, o impeachment dele, eles ficaram com medo que eu fosse o candidato a procurador-geral. Porque eu era realmente, como diz na gíria, a bola da vez. E tanto que naquele relatório, já por imposição de pessoas, que eu não vou citar nomes, colocaram uma pecha na corregedoria. E por uma questão, doutor Gabriel, da mais singela que você possa imaginar. Tinha um expediente relativo a uma promotora de justiça de Sabará, em que esse expediente estava nas mãos do doutor Luciano, que era o assessor. E eu não sei o que aconteceu, que esse fato chegou lá, apareceu para essa comissão que estava lá. E exatamente nesse momento, o pai do Luciano
teve um problema cardíaco, teve que fazer uma cirurgia, e o doutor Luciano teve que ficar uns 10 dias, ou 15, ou 20 dias afastado, e não deu andamento a esse procedimento de coisa insignificante. E a partir disso, algumas pessoas, me parece que dos 90 e poucos procuradores, 98 procuradores, 31, né? 31 procuradores fizeram tipo um abaixo-assinado, querendo a cabeça do corregedor. Que, por felicidade, que nós não temíamos, não, porque eu falei, tudo bem, podem fazer isso. E, judicialmente eu vou provar qualquer coisa que você... Mas era muito sem consistência, muito sem consistência. Eu fiz uma resposta e mandei para a classe, mais nada. Uma resposta singela, com toda a documentação daquilo, né? Mandei para a classe. Eles enviaram essa questão para o procurador-geral. O procurador-geral desconheceu, até porque não tinha o número necessário de pessoas, e mais, não tinha comprovação de que efetivamente quem assinou, se era a assinatura deles. Tinha isso também, e eu acredito, porque um desses falou comigo, Márcio, tinha meu nome e a minha assinatura não era minha. Um falou isso comigo. É provável que outros também tenham sido. Sim, possível. Né? Então, foi um fato que eu sofri. Foi sofrido para todos nós da Corregedoria. Né? Mas, com a graça de Deus, nós saímos por cima disso, viu? Nós ganhamos força. Força que a Corregedoria detém até hoje. Tanto é que o candidato apontado pelo senhor, que foi o Dr. Manuel Divino, foi eleito. Prova maior disso é que eu fiz o meu sucessor. Doutor Márcio, por gentileza, faça uma avaliação sobre o atual sistema de imposição de penalidades. Corregedor, procurador-geral, Conselho Superior. Na época do nosso primeiro mandato desse agora, já no final dele, nós fizemos com todo mundo lá, os assessores, e até com opiniões de colegas que nós solicitamos e tal, um projeto de lei. Nem um projeto de lei, né? Como é que chama aí? Como eu diria? Anteprojeto, sugestão, né? Uma sugestão, né? Procurador-geral. Uma sugestão de lei ao Procurador-geral, porque a competência é do Procurador-geral, modificando todas essas situações, que está até hoje na Procuradoria-Geral. Quando eu estava com isso nas mãos, primeiro, eu tirava o procedimento administrativo e passava para a Corregedoria exatamente como é hoje na Procuradoria da República, como é hoje em alguns ou poucos estados, e como é, por exemplo, no Tribunal de Justiça. Aonde a Corregedoria que faz tudo. E passa alguma competência, evidentemente, de aplicação de pena para o corregedor, de algumas penas, aquelas mais graves apenas mais graves, para o Conselho Superior do Ministério Público. Tá? Nós até não inventamos muito, não. Nós compilamos muita coisa de outros locais, de outros estados, que tinha, São Paulo tem isso, né? A Procuradoria da República, Geral da República tem isso, né? E os tribunais de justiça, todos do Brasil inteiro é assim, né? Todos os tribunais de justiça. Nós fizemos esse anteprojeto de lei, né? Essa sugestão. E eu fui à Assembleia. Eu pedi à Assembleia uma reunião com as lideranças da Assembleia Legislativa, porque aquilo teria que ser modificado na nossa lei e algumas coisas até na Constituição nossa. Eu me reuni com as lideranças e eles tiveram a fineza, a delicadeza comigo de me convidar, então, para uma reunião com todos os líderes partidários da Assembleia Legislativa. É lógico que o Procurador-Geral ficou sabendo e não perdeu a oportunidade de ir lá, né? Mas o convidado era eu, né? E eu lá expus para eles. Eu quero isso aqui com vocês. Entreguei uma cópia para todos eles e tal.
isso que eu quero, que vai melhorar a relação administração superior com o Ministério Público. Ninguém vai dizer que o Ministério Público está passando a mão na cabeça daqueles que erram. Não vai haver protecionismo, não vai haver nada. Porque é dessa forma. As lideranças, desde a presidência, e a todos eles falaram comigo assim, lá, na presidência de todos eles. A presidência do Procurador-Geral estava lá. Doutor, o Procurador-Geral envia, em 15 dias está aprovado sem mudar uma vírgula. Voltei para cá, fui no Procurador-Geral, e doutor, o senhor manda para a Assembleia quando? Porque uma mudança. Ele falou, não, eu vou mandar, mas eu tenho que aproveitar um momento para colocar outras coisas que nós precisamos colocar, para aprovar, e que se nós mandarmos separadamente, questões polêmicas, não vai ser aprovado. E começo a falar que vão aprovar isso aí rapidamente, a gente coloca outras coisas no meio aí. Aí eu falei assim, obrigado. Doutor Marceli, o senhor, com essa administração de sucesso, 2 mandatos, fez seu sucessor, doutor Manuel Divino, que ficou um mandato, depois Antônio de Pádua, com 2 mandatos, foi reconduzido. Por que o senhor voltou para esse 3º mandato como corregedor? Eu estava no meu gabinete, como sempre, né, lá no meu 6º andar. Um dia eu sou surpreendido com um grupo de procuradores no meu gabinete. Eu não sei quantos não, mas não cabia no meu gabinete. Alguns ficaram do lado de fora. Doutor, nós queremos o senhor corregedor de novo. Vocês estão brincando comigo. Falei, vocês estão brincadeira comigo, não? Não. Tanto que, olha que o tanto de gente tem aqui. Falei, gente, mas eu já fui corregedor por 4 anos. Mas esse momento agora, os candidatos que estão falando por aí, tal, eu acho que para conciliar isso aí é só você, mais ninguém não. E não, então eu tenho que pensar, por ironia do destino, entre aqueles que estavam lá solicitando que eu fosse o candidato, tinha uns 15 daqueles que assinaram aquela lista anterior que eu falei antes. Lógico que até alguns deixaram até de votar lá, né? Alguns não foram votar, mas eu acho que votaram 96, me parece. Eu tive, acho que 81 votos, Cabral, uma coisa assim, sabe? Uma coisa parecida com isso aí. Quer dizer, a minha responsabilidade, inclusive, naquele momento, aumentou muito, né? Demais a conta. Eu praticamente tinha um conselho, o colégio de procuradores, votando em mim, praticamente o colégio de procuradores. Eu passei a compartilhar mais muitas questões com o conselho, com a Câmara, sabe? Levava as angústias, né, do Ministério Público, porque eu as recebia. Quem recebia essas angústias dos promotores eram nós, ampliamos as nossas correções, né? Melhoramos os nossos sistemas, passamos a mandar as equipes para as regiões onde já havia aviões para lá, através de avião, sem necessidade de deslocamento de carro. Um carro ia para lá para ficar servindo a eles para deslocamentos e tal, as equipes, né? E foi um período que se implantou, né, dando mais visibilidade ao trabalho do Ministério Público, tanto na área penal, quanto na área civil, quanto no extrajudicial, né? Nós tínhamos os dados. Posteriormente, com o Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos hoje na Corregedoria, e o atual corregedor tem, os dados prisionais do país, do Estado, né, por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público. E terminei o primeiro mandato, e eu achava que devia passar para outro, mas continuaram todas as pessoas dizendo que não, e tanto que eu fui candidato único pela primeira vez na instituição, né, no segundo mandato. Doutor Márcio, voltando aí para o 3º mandato, o senhor falou en passant sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, que foi a primeira vez que o senhor teve que se relacionar com ele, né? E o primeiro corregedor a se relacionar com o Conselho, né? E
E foi, gente, difícil. No princípio, muito difícil. Porque as pessoas passaram a fazer representação contra promotores na Corregedoria e também no Conselho Nacional. E outras vezes faziam tão somente no Conselho Nacional. Não faziam aqui. E mais, com a criação da ouvidoria, a ouvidoria também começou a receber aquelas entre aspas, denúncias anônimas contra promotor de justiça, que ele era obrigado a remeter para a Corregedoria. Mas o relacionamento meu com o Conselho Nacional, desde o primeiro momento em que foi necessário, ele foi ótimo. Nós não tivemos problema. Nós tivemos um caso em que eu decidi pelo arquivamento e o Conselho Nacional injustamente decidiu para que eu determinasse, para que eu fizesse o PDA, que é o processo administrativo, disciplinar administrativo. Um único caso de 3 Marias, injustamente em relação a uma promotora, injustamente. Né? No final das contas, né? Não deu em nada. Né? Graças a Deus. Doutor Márcio, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre uma questão. Corregedoria Geral do Ministério Público. Mas essa corregedoria, se é geral, por que ela também não trata os servidores da instituição? Pois é, doutor Cabral. Quem detém, evidentemente, o poder de mudar a legislação é o Procurador-Geral. Isso nunca houve receptividade por parte do Procurador-Geral. Nunca houve, nunca houve. Nenhum procurador-geral quis isso. E eu digo para você, eu tenho absoluta certeza que se a Corregedoria tivesse na plenitude do que se chama Corregedoria-Geral, inclusive em relação aos funcionários, os funcionários não seriam, às vezes, injustiçados. Porque eu tenho certeza absoluta disso. Porque, na verdade, o que nós temos é uma corregedoria dos membros do Ministério Público e não porque do Ministério Público. Muitas das vezes, sem qualquer crítica, quem quer que seja, ou qualquer procurador-geral, adjunto, sem quem quer que seja, muitas das vezes, na Procuradoria-Geral, e não tem jeito de ser diferente, também fala alto determinados momentos da política. Coisa que não existe na Corregedoria. Então, o funcionário, se estivesse hoje, essas questões ligadas disciplinarmente à Corregedoria, eu tenho certeza que nenhum funcionário jamais, em tempo algum, seria injustiçado. E às vezes é. O senhor que começou, então, a informatização da Corregedoria Geral, pôde assistir à implementação, né, tecnológica dessa informatização. Tanto é que no 3º mandato conseguiu que o relatório mensal fosse todo feito pela internet. Todo ele. É uma outra grande vitória, né? Extraordinária que a internet nos possibilitou. A partir de um determinado momento do mandato nosso, o 3º, nós implantamos já um outro sistema, né? Completamente diferente daquele que existia. Digo de passagem, o doutor Pádua iniciou, né, o trabalho. Iniciou ele, né? Todinho, tem que se dar esse mérito para o doutor Antônio de Pádua, ele iniciou, né? E nós concluímos esse trabalho e, a partir daí, todos os relatórios, e como é até hoje, de toda a natureza, é enviado via internet pelo promotor de justiça. Uma grande coisa. O que o senhor achou da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público sobre residência fora da comarca? E que foi, logicamente, implementada na sua época. Foi a resolução mais danosa para o Ministério Público desse país. E vai continuar sendo enquanto ela não for revogada. Nós temos hoje, doutor Cabral, meus caros, promotor que mora numa comarca distante 30 quilômetros da outra, só para não ficar na comarca. Eu não sei o percentual não, mas ele beira os 50% de promotores que não moram na comarca.
O Conselho Nacional deixou para que cada estado determinasse qual era a distância que se permitia a residência fora da comarca. Como eu disse aqui, queria colocar 100 ou 120, porque São Paulo colocou 120 quilômetros. Porque tinha um procurador-geral, ou ex-procurador-geral, que morava em Campinas. Né? E na época ele era procurador-geral, quando a resolução saiu. Então ele colocou lá aquilo que dava para ele para Campinas. Né? E aqui queria se implantar um parecido com São Paulo. E eu falei, não, eu não assino, não aceito. E acabou que ficou pela metade, que é os 60 quilômetros, com uma tolerância de 10%. De 10%. Você ia até 66 quilômetros. Eu fiz gestão em relação a esse fato e fui o relator de uma questão dessa natureza, contrariamente ao promotor, a essa resolução. Ela foi aprovada no Conselho Nacional dos Corredores Gerais dos Estados da União, aprovada, à unanimidade, enviada cópia para o Conselho Nacional e ele não fez nada, não fez vistas grossas. Essa colocação já mais ou menos responde a minha colocação, porque eu ia perguntar, existe algum dispositivo legal que determine que as corregedorias, no final ou início de cada ano, fiscalizem realmente se os promotores estão morando ou não, ou se tem necessidade ou não de continuar? Tem, né, uma resolução. E a gente fiscaliza, mas hoje está tudo na legalidade. Tá todo o promotor é obrigado a manter o serviço em dia. Manter o serviço em dia e tal. Nós temos um promotor aqui que mora além dessa distância. Mas eles mandam. Quem decide é o procurador. Isso está lá na corregedoria, lá no Conselho Nacional. A decisão é do procurador-geral. Nós da corregedoria simplesmente emitimos uma opinião favorável ou contrário. Então o que nós fazemos? Está em dia. Está dentro daquela margem de distância prevista, nós opinamos favoravelmente. Não está em dia, ou fora dessa distância, contrariamente, nós opinamos pela não concessão do direito da moradia fora da comarca. Isso foi acumulando lá alguns pedidos, até que o procurador começou a fazer o quê? Como é que fala? Decido favoravelmente assim, por prazo determinado de tanto tempo para que o promotor possa regularizar a situação. Só que ele fazia isso por 6 meses, renovava e ficava. E está até hoje assim. Nunca houve nenhum indeferimento. E qual seria, da sua visão, uma possibilidade de modificação dessa situação? É o conselho que criou. E nós, aí, na minha gestão que eu fiz, que eu falei para você que foi aprovada a unanimidade, tudo isso, está lá nisso lá. E foi enviado para o Conselho Nacional. E não fez nada. Quer dizer, então, que há uma decisão do Conselho. Mas, se houver uma lei federal, isso derruba. Ideal, né? Talvez, então, aí esteja o caminho. O caminho é esse. Esse é o caminho. Mas esse caminho passa por onde, doutor Cabral? Pelo Congresso Nacional. Pois é, mas e antes disso, para sair do Ministério Público? É o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. A mim me parece que talvez não. Qualquer deputado pode oferecer. Doutor Cabral, tanto é verdade que essa decisão do Colégio de Procuradores, do Colégio de Corregedores, foi enviada para o presidente da Câmara na época, foi enviada para o presidente do Senado, foi enviado para o presidente da República, para os ministros da Justiça, e nós não tivemos nenhum êxito. Mas será que, em vez de enviar para o chefe, se mandar para o deputado conversar com ele pessoalmente, ele não encaminha? Parece-me, doutor Cabral, eu tenho certeza que tramita no Congresso Nacional uma lei, um projeto de lei nesse sentido. Eu tenho absoluta certeza. Então, o que falta é vontade política. Lógico, eu tenho certeza que tramita. Eu tenho certeza absoluta que tramita. Só que está lá parado. Doutor Márcio, chegamos então ao 4º mandato. O senhor já antecipou aí, mas o senhor poderia esclarecer melhor para nós. O senhor foi candidato único. Também depois de 3 mandatos, quem vai enfrentá-lo?
não sei, aí não me compete, eu não sei porquê, né? Quem me dera se eu soubesse o porquê, não teve candidato, né? Eu fui candidato único. Qual era a sua opinião, a sua posição sobre o sistema de escolha do procurador-geral como existe hoje? A eleição de uma lista tríplice por todos os integrantes da carreira e a escolha dos integrantes da lista tríplice pelo chefe do executivo. E, em seguida, pode um promotor de justiça ser procurador-geral? Nós temos 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Pará. São os únicos 3 estados que promotor não pode ser candidato a procurador-geral. Né? Quando teve um momento nesse último ano do meu mandato que eu fui convidado pelo Colégio de Deputados, Colégio de Lideranças, para um almoço, onde estava também convidado alguns outros membros do Ministério Público. E eu estava muito próximo do presidente, já era esse atual presidente, era o Alberto Pinto Coelho, atual vice-governador, né? Acho que era ele, não me lembro se era ele ou se era o Diniz Pinheiro, não me lembro agora bem, acho que era o Diniz Pinheiro, já foi mais para o fim do meu mandato. E eu perguntei, doutor, vocês não têm vontade de modificar essa sistemática de escolha do procurador-geral? Algum dia isso passou para a Assembleia? Alguém já falou? Já. Inclusive o Partido dos Trabalhadores, já inclusive, se tem eu não sei, mas já entraram até em um certo momento com um pedido, uma mudança da Constituição estadual para isso, para permitir que o promotor seja candidato. Eu posso dizer a você que 90% dos deputados são contra isso e jamais, mesmo se o procurador-geral mandar para cá, não passa. Na sua última administração, aumentou a complexidade, o número de expedientes, o número de correições. Muito. Mas parece que houve um aumento do número de funcionários, a modificação física da corregedoria, né? E as questões materiais foram também todas remodeladas. Nós conseguimos fazer uma boa depuração dentro do Ministério Público. Salvo engano, doutor Cabral, por força de ações da corregedoria, entre aqueles que, entre aspas, foram pedir aposentadoria porque já estava na iminência de tal, e a Câmara de Procuradores, mesmo com o PDA existente, a Câmara de Procuradores, ela tem vamos dizer assim, ela tem uma jurisprudência na Câmara de Procuradores de aceitar o pedido, embora a lei diga que não possa. De aceitar o pedido de aposentadoria do promotor de justiça que responde a um procedimento administrativo, a nossa Câmara tradicionalmente aceita isso. Eu nunca lutei para que isso fosse, por exemplo, eu nunca fui a judiciário contrário a isso. Porque, de uma forma ou de outra, ficou satisfeito o que nós queríamos, que era, evidentemente, o afastamento definitivo do promotor da carreira. Então, eu nunca lutei por isso fora. E eu tenho eu sempre disse isso, para preservar a nossa autonomia, eu falei que eu nunca iria recorrer de qualquer decisão no âmbito do Ministério Público para o Judiciário ou para o Conselho Nacional do Ministério Público. Porque assim o fazendo, eu estaria prestigiando os nossos órgãos colegiados, as suas decisões. E nunca fiz isso. Eu confesso a você que eu não tive muita oportunidade também de fazer isso. Nas questões essa foi a única que eu teria. De ir para o Conselho Nacional, contrário a uma decisão da Câmara que permitiu a aposentadoria àquele que estava respondendo para o administrativo. Era a única situação que eu tive que eu poderia ir para o Conselho. Mas eu não vou, porque
Quando eu fui eleito, no meu discurso eu falei isso, que eu iria prestigiar as decisões colegiadas nossas e não iria sair das nossas fronteiras para buscar decisões fora da nossa instituição administrativa. E não fiz. Só tive a oportunidade, repito, se fosse nessas questões. E nesses últimos 4 anos, eu não sei qual o número não, mas beirou uns 20 promotores, viu? Entre membros. Problemas que vinham lá do Dr. Cabral para cá. Problemas antigos. Esses, felizmente, eu digo para você hoje, pode ir na corregedoria, conversar com o procurador, com o seu corregedor. Nada de grave existe hoje na corregedoria. Porque aqueles eram os mesmos que faziam as coisas mais graves, eram os mesmos. Esses não estão mais nas nossas fileiras. Estão aposentados, ou de uma forma ou de outra, mas estão. É o velho princípio romano, sublata causa tolitur effectus. Se a causa desapareceu, o efeito... Não é verdade? O efeito acabou. O senhor também trabalhou na implementação do sistema de registro único, que é também um sistema informatizado, muito, né? E que já se avizinha em 2013 a possibilidade do promotor não ter mais que preencher o relatório mensal, porque todos os dados vão ser compilados desse sistema de informatização. Essa questão da Comissão de Implementação do SRU. O SRU foi interessante, porque esse sistema de registro único, doutor Gabriel, que o promotor tinha que fazer, quem, na verdade, o gestor disso é o procurador-geral. Nós somos simples fiscalizadores de quem não constar fazendo o registro da forma como determina a resolução do procurador-geral. Não é isso? Então, aquele funcionário, extraordinário funcionário, que ficou assim à frente disso, que foi o Alexandre, o que ele fazia? No princípio, foi quando foi feita a resolução do sistema de registro único nós chegamos a ter umas 150 comarcas que durante um ano quase não mandava nada. E eu apertava o cinto dos promotores. Falei assim, eu quero ver por que não está isso. E eu mandava. Falei, vamos fazer lá. Foi diminuindo. Nós chegamos, cara, eu deixei o Ministério Público, eu deixei a Corregedoria, sem nenhuma comarca com registro público em dia. Sem uma punição sequer. Por esse motivo. Só na orientação, na conversa, mostrando a necessidade. Que é o que resolve, afinal. Nós estamos nos aproximando do final. Eu apenas quero fazer-lhe um último pedido. Ali, à sua frente, o senhor tem uma câmara diretamente voltada para o senhor. E para encerrar, gostaríamos de fazê-lo com as suas próprias palavras. Gostaríamos que, se possível, o senhor nos deixe, olhando para o futuro, uma mensagem para a memória do Ministério Público, uma mensagem para os futuros promotores, uma mensagem para os futuros corregedores gerais, uma mensagem como só o senhor sabe dar. Ali está a câmera à sua frente. E muito obrigado. A minha vida foi dedicada a coisas que sempre eu prezei muito. Eu sempre tive uma grande e profunda admiração pelo Ministério Público. O Ministério Público confunde até a minha própria existência, juntamente com a minha família, com meus amigos e Deus, principalmente Deus. O que eu gostaria de deixar mesmo para essas futuras gerações do Ministério Público, na qual o doutor Adilson é um deles. Eu já estou, como dizem na minha terra, eu estou descendo a serra. Eu já subi, cheguei no topo dela e agora eu estou descendo a serra. É que respeitem efetivamente essa instituição, porque ela é, indiscutivelmente, a mais honesta, a mais sincera e aquela que efetivamente a sociedade
pode contar. Eu tenho o hábito de dizer para as pessoas que o Ministério Público e o promotor de justiça, ele tem sobre os seus ombros uma responsabilidade que ele não sabe medir o tamanho. E que ele é, para muitos, a última esperança, principalmente para aqueles que não tiveram a sorte na vida, para não usar outra palavra. Portanto, meus amigos, não deixem que essa instituição, que é a maior instituição do país, a mais responsável instituição desse país, e a que mais pode fazer por esse povo sofrido desse país, seja destruída em alguns aspectos, como alguns até pretendem. Lutem bravamente e doem, se possível, a vida por ela, como eu o farei um dia, se for necessário.